Câmara e Senado se reuniram em sessão conjunta nesta terça-feira para analisar vetos presidenciais que haviam ficado pendentes da semana passada. Foi mantido o veto de Jair Bolsonaro a 2 dispositivos da mini-reforma eleitoral: a permissão para as legendas usarem dinheiro do fundo partidário para pagar multas eleitorais e a ampliação do prazo até a data da posse para análise da inelegibilidade dos candidatos. Como na Câmara não se atingiu o número suficiente de votos para derrubar o veto, ele nem precisou ser analisado pelos senadores para ser mantido. Com isso, não será permitido pagar multas eleitorais com dinheiro do fundo partidário, nem estender o prazo para análise de candidatos inelegíveis. O candidato vai lá, comete um crime eleitoral sujeito a um pagamento de multa e o partido banca o pagamento desta multa com dinheiro que vem do fundo partidário. Ou seja, é um absurdo, porque não há mais nenhuma penalidade para o candidato. Se o candidato comete um crime eleitoral, recebe uma multa e não precisa pagar porque o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro público está ali para isso, é melhor não ter mais multa. Nós entendemos que as multas, o partido tem que pegar recursos do fundo de campanha para pagar. E que aqueles que têm processos eleitoral, que seja na época que vence, entre o registro e a posse, que ele possa concorrer e, se elegeu, ele possa assumir o seu mandato, porque é isso que está na lei anterior e é isso que nós temos aqui para dizer que vamos votar para a derrubada do veto. A lei da ficha limpa foi uma conquista da sociedade brasileira, foi uma conquista desse Congresso e a modificação, caso o veto seja derrubado, vai permitir que condenados pela lei da ficha limpa possam disputar a eleição. O Brasil quer banir aqueles políticos que têm condenação e que não podem mais disputar a eleição, porque foi construída essa legislação exatamente para a gente limpar a representação política, seja ela no Congresso, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Os deputados também mantiveram o veto parcial ao projeto de lei que prevê amparo profissional às mulheres marisqueiras. Originalmente, o dispositivo vetado previa que, em caso de desastres ambientais, o Estado daria preferência às mulheres marisqueiras na ordem de pagamento das indenizações. Essa preferência foi derrubada com o veto de Jair Bolsonaro, que, por ter sido mantido pela Câmara, nem chegou a ser analisado pelo Senado, apesar dos apelos dos parlamentares de oposição. A prioridade se dá por uma questão de equidade. A equidade é a justiça aplicada no caso concreto. E elas são diferentes. Por quê? Porque trabalham curvas, ajoelhadas, embaixo do sol. Não é em embarcação, trabalham nos manguezais, catam os mariscos e agora com derramamento de óleo, o trabalho ficou ainda mais penoso. O Congresso ainda aprovou a proposta que reintroduz na atual Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, como a execução obrigatória das emendas de comissões permanentes da Câmara, do Senado ou do Congresso, a fixação do prazo de 90 dias para que o Poder Executivo empenhe emendas parlamentares e a inclusão de honorários recebidos por advogados da União no teto salarial do servidor. A matéria agora segue para a sanção presidencial. Deputados e senadores ainda aprovaram em 2 blocos 24 projetos de créditos orçamentários para diversos órgãos da administração pública no valor total de 27,5 bilhões de reais. Dentre eles, o PLN 42, que prevê 700 milhões de reais para o programa Médicos pelo Brasil, o PLN 28, que abre crédito de 3,7 milhões para a Justiça Federal e do Trabalho investir na compra ou reforma de imóveis, e o PLN 48, que destina 1,7 bilhão de reais para a área da saúde. Sou o relator do 48, que é importante para a saúde, para a segurança pública, para a agricultura, para a cidadania. É muito importante, tá? O prazo está em cima da hora. Então, está chegando o final do ano, é importante, é de consenso, é quase 9 bilhões, senhor presidente, que vai entrar na economia
que vai entrar nos nossos municípios, no nosso estado e na saúde principalmente. Todos os projetos de crédito suplementar agora seguem para a sanção presidencial. E encerrando a longa sessão deliberativa dessa terça, o Congresso aprovou o PPA, o Plano Plurianual para o período de 2020 a 2023, encaminhado pelo Poder Executivo. O PPA estabelece diretrizes e metas do governo que dessa vez quer priorizar políticas voltadas à primeira infância. No total, a proposta do governo Bolsonaro representa ações no valor de 6,8 trilhões de reais no período de 4 anos. A matéria agora segue para a sanção presidencial.